Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje estamos aqui para discutir um tema muito bom, que é sobre a Guerra do Paraguai. Estamos aqui com convidados ilustres. Estamos aqui com nosso amigo jornalista Thiago Massal. Boa tarde, Felipe Simões. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui também com o professor de História do Colégio Mackenzie, Vinícius Kovacs. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. E estamos aqui com o historiador Felipe Vietri. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Vamos falar sobre um tema muito bom, chamado a Guerra do Paraguai. Primeiramente, vamos fazer um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer no nosso programa. Nós vamos fazer em temas, que vamos discutindo parte a parte. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai, um pouquinho só. A Guerra do Paraguai foi uma guerra que o Paraguai cravou com a Tríplice Aliança para conseguir territórios. A Tríplice Aliança a gente vai discutir daqui a pouco. O nosso primeiro tema a ser discutido vai ser sobre o desenvolvimento paraguaio pré-guerra. Quem gostaria de começar? Eu falo. Bom, como todos sabem, o Paraguai era uma colônia espanhola. Aí, depois de muitas lutas, guerras e conflitos, o Paraguai decidiu se tornar independente em 1811. Aí, posteriormente, depois de muitos anos de desenvolvimento, surgiu ao poder um ditador chamado Francisco Solano Lopes. E ele trouxe uma proposta desenvolvimentista, o qual propunha, como o próprio nome diz, desenvolver o país. E por meio disso era necessário conquistar novos territórios. E com isso os territórios mais próximos a ele era Mato Grosso, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Aí esse foi um dos motivos da guerra começar. É incrível a audácia do Paraguai, né? Pois é. Vocês não precisam ficar nervosos. Qualquer coisa lá pode respirar. E continuando, o nosso segundo tema será sobre a Guerra Civil do Uruguai. Você deve estar se perguntando, o que tem a ver a Guerra Civil do Uruguai? Quem gostaria de falar? Eu falo de novo. Você mesmo deve estar se perguntando, como o nosso apresentador disse. Por enquanto parece que não tem muito a ver, mas posteriormente vocês vão entender por quê. Porque a Guerra do Uruguai foi um conflito interno entre dois partidos, o Blanco e o Colorado. E no qual o Colorado tinha o apoio dos brasileiros, do exército brasileiro. Aí essa guerra civil terminou com a vitória do Partido Colorado e foram tomadas medidas no Uruguai. E essas medidas continham a participação do Brasil na política do Uruguai. E isso fez uma aliança entre os dois, que posteriormente seria utilizada na guerra. Muito bom, obrigado. E agora nosso terceiro tema vai ser sobre a Tríplice Aliança, que eu falei um pouco no começo. Quem gostaria de falar isso? Eu vou falar, se me permite. Claro. Bem, a Tríplice Aliança foi uma aliança entre os três países que o Paraguai queria dominar seus territórios. No caso foi o Uruguai, a Argentina e o Brasil. E como foi dito, foi uma aliança para tentar derrotar, que eles tiveram sucesso na batalha. Interessante, muito bom. Essa aliança ficou bem forte, né? Porque eram as três potências regionais. Sim, sim. Bom, agora o nosso quarto tema a ser discutido vai ser sobre a região que foi, digamos, o estopim desse conflito, que foi a região estratégica ali do Rio da Prata, tal. Quem gostaria de falar sobre essa região? Bom, eu falo. O Rio da Prata, ele foi um rio muito importante, porque, como você disse, ele foi estratégico. Então, lá tinha bastante lugares onde tinha prata, e também porque eles se conectavam com vários países em alto mar, assim, dando possibilidades para comércio. Nossa, é muito bom, porque pensa lá, é uma região muito importante. Sim. Porém, né, o Paraguai queria tudo, queria se desenvolver demais. E nosso quinto tema será sobre a questão Christie. Você que já deve ter estudado sobre a questão Christie, você vai pensar, nossa, o que tem a ver também, que nem a Guerra Civil do Uruguai? Mas tudo no final se junta e forma um bolinho. Quem gostaria de falar sobre a questão Christie? Eu vou falar de novo. A questão Christie, no começo, foi um mal-entendido para o Brasil, teve maus pontos para ele, mas no final foi positivo para ele. De mal foi porque ele começou a perder as relações com a Inglaterra. Por quê? Porque teve o furto do navio que naufragou na costa do Rio Grande do Sul, no Brasil, e teve a prisão dos 2 marinheiros ingleses.
A Inglaterra pediu indenização por esses danos a eles, mas o Brasil recusou, falando que foi falta de respeito com eles. E com isso foi um corte, o Brasil cortou as relações com a Inglaterra. Mas depois de um tempo, o Brasil quis voltar essas relações, tanto econômicas quanto política, e pagou as indenizações. E a Inglaterra se desculpou. E assim, o Brasil teve suporte na Guerra do Paraguai, como armas, suporte mais econômico. Inglaterra, né? Sempre querendo Sempre querendo ser ganhar mais acima forte. de tudo. Vamos lá, continuando. Em sexto, nosso sexto tema a ser discutido vai ser sobre o resultado da guerra. Tendo que teve... Quem gostaria de falar? Começar? Bom, eu posso começar a falar. Bom, sobre os resultados da guerra, eu acho que o Paraguai em si, ele teve bastante coisa ruim, porque ele perdeu bastante economia e muitas mortes aconteceram. Apesar do Brasil ter ganhado essa guerra, no fim das contas, ele também teve uma perca de economia. E como todo mundo sabe, no fim das contas, a Inglaterra que teve o benefício aí. E um fato importante que eu ouvi falar é de que após essa guerra do Paraguai, o exército ganhou bastante força e isso influenciaria posteriormente no fim do segundo reinado, que o exército acabaria com o governo. Isso. Nossa, interessante, né? Essa guerra trouxe muitas consequências. E no próximo bloco, nós vamos discutir sobre se essa guerra valeu a pena. Tome muito líquido. Tome Guaraná, o sabor brasileiro. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dole, 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 o melhor. Dole. Bem-vindos de volta! Vamos agora concluir o nosso programa sobre a Guerra do Paraguai, terminando com aquela discussão básica sobre se valeu a pena essa guerra. Eu posso começar? Claro. Bom, na minha visão, não valeu a pena porque o Paraguai ainda era um país jovem, considerando assim, porque não fazia ainda nem 100 anos que ele se tornou independente. E, portanto, ele ainda não tinha um império forte... Império não, desculpa, um exército forte, uma organização ainda bem firmada, portanto foi meio que suicídio, porque o Brasil, Argentina e Uruguai já eram mais fortes que ele. Eu concordo com o professor Vinícius. Eu acho que tanto que se a Argentina tivesse o Paraguai tivesse esperado e não atacado os três países, ele poderia ter se desenvolvido muito mais e ter feito boas alianças para todo mundo se desenvolver melhor. Eu acho que em vez dela ter feito essas guerras, ela poderia tentar um acordo com o pessoal com o pessoal dessa região, sabe? Tentar um acordo comercial. Mais diplomacia. Em vez de guerra. Sim, em vez de guerra, tipo, um país novo, tipo uma criança que não sabe andar e correr uma maratona contra o Usain Bolt. Eu também acho que isso não valeu a pena. E principalmente que com toda essa guerra, quem saiu vitorioso foi a Inglaterra. Isso foi algo... A guerra aconteceu aqui Exato. e só a Inglaterra, Só a que Inglaterra. mora lá longe, saiu vitoriosa. Pensar que até o Brasil perdeu muito com isso, né? Chega dando consequências graves depois para o Império de Dom Pedro II. Exato. Bom, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado Felipe Vietti, muito obrigado Thiago Massal, muito obrigado Vinícius Obrigado a você Kovacs. pelo convite. Gostaria de dar um recado para alguém da família? Eu Aproveita que gostaria tá aqui. primeiro de mandar um recado para o meu professor da época de escola, o professor João. Ele me ensinou bastante e obrigado. Eu queria mandar um recado para a professora Fernanda, que foi minha professora muito boa, e espero que eu ainda tenha aula com ela. Obrigado, professora. Eu quero falar muito obrigado pelo meu professor antigo, meu professor Mário. Ele foi um bom professor e ensinou muitas coisas pra mim. Muito obrigado, Mário. Queria aproveitar também, nunca tive essa oportunidade, de mandar um abraço pro nosso professor Paulinho, meu ex-professor de química lá, nossa, dá muitos anos atrás. Deve estar vivo até hoje. Deve estar vivo. Ele já era velho, mas deve estar muito velho até hoje. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Você, cara telespectador, não pode perder no próximo programa. Nem pense em perder. Vai ser um programa sobre o Segundo Reinado e sobre o começo lá do comércio, do café no Brasil, com a vinda de imigrantes, a troca do modo de produção cafeeira. Não percam. Não vai nem perder. Até os convidados estão falando pra você não perder, nem pense Eu em vou perder. assistir. Não perca o próximo programa. E uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Now the world don't move to the beat of just one drum. What
be right for you, may not be right for some. A man is born, he's a man of means, then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes.